Bebê. Ei, pessoal, bem-vindos. Espera a doutora Ana Carmen entrar, maravilhosa, nossa convidada. Oxalá. Pati, sempre prestigiando, obrigada. Opa! Oi, Oi, Bia. boa noite. Boa noite. E aí? Tudo Tudo bem? bem? Deu uma travadinha aí, mas deu certo. Beleza. Bem-vinda, Ana. Obrigada, Bia. Obrigada pelo convite. Vamos Ai, conversar mais bacana um demais. pouquinho, né? A gente estava devendo esse desde a desfraude, né? A gente falou que ia fazer e aí foi se É, enrolando, mas é, chegou. deu certo. Tamo aí. Isso mesmo. Bacana demais. Deixa entrar mais um pessoal aí. Gente, estamos quase mudando para o consultório novo. Acho que semana que vem sai. E aí vou divulgar umas novas fotinhas aí, convidar todos para conhecer. A gente faz um escalonamento para não ter aglomeração. Vai dar tudo certo. Tudo certo. A Paty Crisóstomo enviou uma solicitação. Não, Paty. Eu fiz errado, bonitinho. Fica aí que você vai precisar dessa. Essa live é para você também. E já tá bom, né? Então vamos dar boa noite. Bem-vindos todos. Pessoal, se vocês acham que essa live pode ser útil para alguém, já manda esse aviãozinho aqui embaixo, que dá tempo da pessoa entrar e pegar a live desde o começo, tá bom? Aqui embaixo da Ana, da figurinha da Ana. E tem também um balãozinho com interrogação que dá pra gente mostrar as perguntas, então fica legal se quiserem mandar mais alguma que a gente ainda não pegou na caixinha, tá bom? Para quem não me conhece, então meu nome é Beatriz, sou pediatra. Eu sou intensivista pediátrica também, trabalho em CTI. E a menina dos meus olhos aí é o consultório que já tem 4 anos já que está amadurecendo e florescendo. E agora a gente vai pro nosso espaço novo, só nosso, já, muito em breve, semana que vem talvez. E estamos aí com essa proposta das lives de trazer informação de qualidade, embasada, sem achismos, e para ajudar vocês com uma criação amorosa e muito feliz com essas crianças. Hoje a gente está aqui com a Ana Carmen, essa menina doce, maravilhosa, para falar com a gente, encantar a gente com o conhecimento dela aí, que é linda. Fala aí, Aninha, um pouquinho de você. Boa noite, gente. Meu nome é Ana Carmen. Eu sou nefrologista pediátrica, então trabalho cuidando das crianças que precisam de um cuidado especial com o rim e o trato urinário. Sou colega da Bia de residência, né, Bia? Estamos aí já um Tem um longo pouquinho de tempo caminho. isso. Um pouquinho. E queria agradecer aí, nós já fizemos uma live de retirada de fralda, né, desfraude, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o problema do xixi na cama, da enurese. Inclusive, pessoal, essa live sobre o desfraude está super legal. Eu acho que uma coisa tem super a ver com a outra, então quem não teve oportunidade, procura aqui. Eu também vou deixar o link disponível aqui nos stories depois, para vocês acharem mais fácil, porque para quem está vivendo essa fase, né, tanto do desfraude até agora os meninos maiorzinhos, eu acho que tem informações que são muito relevantes, que podem tranquilizar vocês e tirar um pouco a pressão disso do ombro de vocês. Então, quem não viu ainda, recomendo, tá? Vai com a Ana também. E tá bem dessa parte de um desfraude respeitoso, amoroso, mas também com cuidado aos sinais de alerta, de estar passando ou não do tempo. Então, teve muitas perguntas, inclusive na caixinha, que foram sobre desfraude. Então, vocês vão encontrar elas todas lá, tá? Hoje a gente vai falar mais sobre essa questão do xixi na cama. Então, né, quando está acontecendo esse desfraude noturno, ou já era para ter acontecido, vamos ver essa questão da idade, e a criança ainda continua fazendo xixi na cama à noite. Isso angustia muito os pais, alguns de mais, outros de menos. Então, assim, uns que deveriam estar preocupados não ligam, e outros que estão com uma cobrança excessiva em cima das suas crianças. Então, Ana, fala pra gente, o termo científico é enurese, né? Para perda desse xixi à noite. Explica isso pra gente aí. O que é o quê?
A enurese seria a perda involuntária de urina à noite, né? Em crianças acima de 5 anos. Então, até 5 anos, se a criança faz xixi e tem as perdas, a gente não considera enurese, né? Então, a gente sabe que o controle do esfíncter à noite, ele é depois do de dia, então é um pouquinho mais lento. E aí, esse termo se referia aos pacientes, né, que não tenham nenhuma complicação, que não tenham um desenvolvimento dentro da faixa etária esperada, né, não tenha nenhuma alteração do trato urinário. Então, é o xixi na cama depois dos 5 anos. Joia. E isso foi uma das perguntas que mais teve aqui, achando fácil, uma da Gi. Minhas meninas têm 3 anos e ainda fazem xixi na fralda à noite até hoje, quando é normal. Então, a gente considera que seja uma coisa a se investigar após os 5 anos de idade, se a criança não tem, como a Ana falou, né, nenhum problema. Às vezes a criança já tem uma doença do bexiga, uma doença do trato urinário ou uma doença neurológica que atrapalha a criança a perceber essa questão da vontade de fazer xixi e tudo. Aí a gente vai ter outros parâmetros, né? Mas para criança que não tem problemas neurológicos, urinários, nada, saudável do ponto de vista do urinário, nefrológico, neurológico, 5 anos, tá? Então aí você já tira um peso grande do ombro de vocês, assim, porque vocês ficam todos estressados, querendo que o menino de 3, 4 anos já não faça xixi na cama. Então é esperado que isso aconteça. E se passar dessa idade, Ana, como é que a gente preocupa, não preocupa? Tem que levar no médico? Como é que funciona isso? Pois é, aí o que a gente precisa agora é pensar assim, né, avaliando a criança, a gente temos que fazer uma pesquisa para ver se é realmente só um sintoma durante a noite, porque isso muda toda o raciocínio, né? Então, assim, e aí a gente caracteriza a enurese em aquela enurese que tem sintomas só durante a noite e aquela que teria sintomas também durante o dia. Se ela tem sintoma durante o dia, a gente fala que ela é não monossintomática. Se tem sintoma só à noite, que é a maior parte dos casos, né, que é uma criança que durante o dia não tem problema nenhum, segura xixi direitinho, não pinga na calcinha nem na cuequinha, aí a gente fala que é enurese monossintomática. E além disso, uma coisa que a gente precisa prestar atenção é o seguinte: essa criança já ficou algum período sem fazer xixi na cama, e um período importante, que a gente, né, considerável. Então, na literatura está descrito que é acima de 6 meses. Então, se a criança já ficou... Aí você te perguntar quanto tempo que a gente considera 6 meses. 6 meses. Se essa criança ficou mais de 6 meses e depois disso, né, e pode ser um tempo até maior, ela voltou a ter perdas durante a noite, aí a gente caracteriza como uma enurese secundária. Se ela nunca ficou seca, desde que retirou fralda, ela sempre tem os escapes durante a noite, a gente fala que ela é uma enurese primária. Por que isso é importante? Porque isso aí faz a gente raciocinar o motivo dessa criança estar fazendo xixi na cama. Então, assim, se era uma criança que já controlou e começou a ter perda de novo, a gente tem que pensar o que aconteceu com essa criança nesse período que ela voltou a fazer xixi na cama de novo. E aí entra muitas questões dos estresses, né? Então, os estresses, a gente talvez tenha que avaliar, perguntar se aconteceu alguma coisa de diferente na rotina da criança e pensar, assim, que isso pode ser realmente uma coisa, um trauma psicológico mesmo. Então, se a gente tentar buscar algum fator... Pandemia, né, Ana? Pandemia, a gente tem visto esse tipo de regressão, né? Nascimento de irmãozinho, mudança de casa, separação dos pais. Tem muita coisa que interfere. Perda do avô, perda da... Né? Então, assim, eu lembro direitinho que teve uma vez que eu atendi uma paciente que ela falou assim para mim: eu sei exatamente o dia que começou a perder o xixi, porque o pai tinha tido um comportamento muito agressivo com a criança e depois daquele dia ele não conseguiu mais segurar. Então, assim, aí nesses casos, nós precisamos, às vezes, de encaminhar para pedir uma ajuda de um psicólogo, encaminhar para poder ver se a gente consegue resolver isso. Mas é o menos comum, viu, Bia? 1/4 só dos pacientes com enurese que é enurese secundária. A maioria é enurese primária. E como que a gente... Secundária é o que a Ana falou, né? Que a criança já segurava e volta a perder o xixi. A maioria, a criança nunca conseguiu ficar sem perder xixi à noite. É a maioria dos casos. A maioria dos casos. E aí, nessas crianças, o que nós vamos perguntar?
como que é, se ela não tem que investigar realmente se ela não tem nenhum sintoma de dia, né? Então, assim, e às vezes os sintomas passam batidos, entendeu? Então, às vezes a Uhum. família acha assim, não, ele só faz xixi à noite. Aí quando você conversa direitinho, você vê que a criança adia a micção, você vê que a criança demora, né? Adia a micção significa faz um intervalo muito grande entre uma micção e outra. Então, assim, é considerado normal, né, pra gente, as micções durante o dia, de 4 a 7. Então, criança que faz de 3 para menos, ou então as crianças que fazem muitas, mais de 8 vezes, significa que talvez ela tenha alguma incontinência, né? Também durante o dia. Crianças que têm infecção urinária de repetição, às vezes você fala assim, tem certeza que não tem nada? Mas assim, nunca olhou a calcinha, entendeu? Porque durante o dia a atividade vai, né, acontecendo. Uhum. E à noite incomoda mais, né? Então, à noite, às vezes, o pessoal tem mais atenção. Mas isso é importante porque, na verdade, eu não posso tratar a enurese monossintomática primária e esquecer que tem essa questão aí toda. E eu preciso primeiro tratar os outros problemas para depois focar na questão da enurese monossintomática primária, que é a mais comum. Então, isso é Uhum. importante identificar. Ficar de olho na constipação intestinal, né? Que a gente Eu já ia falar isso falou. agora, que é uma das coisas que a gente mais vê no consultório de pediatria geral e está É, associada, né? é, A criança que tem dificuldade de fazer cocô, gente, ela retém o cocô e é normal ela reter também o xixi. E isso, isso leva a essas complicações e está muito associado com a não enurese. só o xixi na cama à noite, mas essas perdas durante o dia, essas dificuldades de controlar durante o dia. Então, é muito importante durante o desfraude, né? Falando dele já, e não só, mas a gente já passou por ele, mas na outra live, mas falando de novo, né? O quanto é importante a criança estar tranquila com essa parte do cocô, de não estar com o cocô ressecado, de não estar prendendo o cocô, para que o desfraude ocorra bem, para que não tenha esse xixi na cama à noite. Então, é uma coisa É, que passa muito batido. Pergunto muito no consultório sempre é, para os meninos maiorzinhos, né? Maior que 3, 4 anos, eu sempre pergunto, faz xixi na cama à noite? E para ver como está indo e tudo. E às vezes é uma queixa não relatada, igual você falou, não as pessoas relatada. nem acham que tá errado às vezes, e se a É. gente não faz essa busca ativa, às vezes a informação nem vem. E as pessoas também acho que ficam muito na questão da constipação, que é só assim, ele vai no banheiro todo dia, e não é, a gente sabe que na verdade vai no banheiro todo dia, mas faz aquele cocô, né? Que é aquele de cabritinho, inclusive a gente tem a classificação, inclusive mostram no Uhum. consultório, e muitas vezes, assim, eles falam que não tem constipação, e na hora que vê lá a escala, fala, não, o cocô é desse tipo. Eu falo, ó, Sim, isso daí não tá bom, né? Então, é. assim, Então, às vezes é faz todo dia, mas faz muito ressecado, muito muito, grosso, tem dificuldade de evacuar, isso é foi constipação. constipação. E a questão da bexiga é uma coisa mecânica mesmo, né? A ampola retal. Então, a parte final do intestino está ali próximo da bexiga, atrás. Então, se está cheio demais, atrapalha o comportamento mesmo da bexiga. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Então, isso seria a classificação. Acho que o conceito, né, a gente já falou, e a classificação. E aí vem a famosa pergunta, né? Por que que acontece isso? Por que que umas crianças não conseguem segurar o xixi? E aí, gente, as causas são, a gente fala inclusive que é multifatorial, né? Quando às vezes você consegue identificar mais de uma questão. Então, assim, pode ser porque a bexiga da criança às vezes é pequena, pode ser porque a criança tem uma bexiga hiperativa. Então, como que funciona a bexiga? A bexiga ela tem que estar relaxada enquanto ela está enchendo. Se é uma bexiga que não consegue relaxar, que é o que a gente chama de bexiga hiperativa, é uma bexiga que vai contrair mais. Então, assim, isso pode levar com que a criança tenha um maior número de micções, né? Durante o dia e durante a Uhum. noite. Enche um Pode, pouquinho, já contrai para já sair o contrai xixi, para né? sair. Por isso que é importante, porque geralmente isso daí está associado com sintomas de úlceras. E aí são aquelas mães que falam assim, não, todo lugar que eu vou, eu conheço o banheiro, porque eu assisti o tempo todo. Então, isso daí é um Uhum. sinal para a gente, né? E aí não Uhum. adianta a gente ficar focado só nas questões, nas medidas da bexiga, da enurese, a gente esquecer de olhar a bexiga. Pode ser, porque a criança produz muito xixi durante a noite. Então, que é o que a gente chama de poliúria. Todos nós temos a produção de um hormônio, né, Bia, durante a noite, que é o hormônio antidiurético, então a gente produz menos urina. Não é normal, não é o comum você ficar acordando durante a noite para fazer xixi, né? Mas algumas crianças têm uma produção menor disso daí. Então ela faz xixi não porque a bexiga dela é pequena, nem porque a bexiga dela não dá conta, é porque ela produz muito mesmo. Então a bexiga não dá conta de segurar aquele tanto que ela produz.
Isso é importante porque vai nos direcionar em relação ao tratamento. O tratamento. E a outra coisa é uma questão de maturidade mesmo, do sistema, né, neurológico mesmo. A bexiga cheia, ela não é capaz de estimular a criança a despertar do sono. Então, a criança acaba fazendo xixi na cama. E é o que os pais relatam muito frequentemente. Ele tem um sono muito pesado, ele faz o xixi, ele não acorda, ele continua lá, às vezes está frio, ele está todo molhado e ele não fica incomodado. Tem pais que levam a criança ao banheiro e falam, é difícil acordar ele para poder ir ao banheiro, porque o sono é pesado, né? Então, você vê que é uma questão do amadurecimento mesmo do sistema. Isso eu acho que a criança não desperta o suficiente na hora que dá vontade de fazer xixi para poder ir. Igual a gente, às vezes, quando acorda de madrugada para fazer xixi, porque seu cérebro entendeu que, opa, se eu não levantar aqui, vou perder xixi. Isso. E algumas crianças demoram um pouco mais para poder ter essa questão aí do amadurecimento. Então, essas seriam as principais causas, assim, né? Principalmente da enurese, né, monossintomática primária. E aí, eu acho que uma coisa legal da gente falar é que, às vezes, as pessoas têm a impressão, né, de que a enurese não é frequente, mas a enurese é uma condição bastante frequente, assim. Como a gente considera... Eu queria que você falasse, porque ela é muito, eu acho que ela é subvalorizada, subdiagnosticada, e os meninos sofrem demais, né? A gente considera acima de 5 anos. Então, a prevalência é de 15% das crianças com 6, 7 anos de apresentar enurese. Então, é muita gente, né? 15 crianças em 100 tem enurese. Mas a notícia boa é que a gente tem estudos mostrando que à medida que a criança vai crescendo, a prevalência da doença vai diminuindo. Então, com 12 anos, e tem gente que faz xixi na cama até 12, 15, 18, até adulto, né? Tem umas pessoas... Mas a prevalência da enurese nessas crianças, ela vai caindo. Então, com 15 anos, com 7 anos é 15%, com 12 anos é 3%. Então, tem essa notícia. Pois é, mas imagina esses 3% com 12 anos que fazem xixi na cama de noite. É muito sofrimento mental para a criança, para os pais, né? A gente vai falar um pouquinho disso, isso é tão importante. E a outra coisa importante é o seguinte, é muito raro a criança fazer xixi todos os dias. Então, assim, o número que tem uma enurese grave, né, que perde todos os dias, é comum, só 0,2% das crianças, que é os estudos que eu olhei hoje. Então, assim, a maioria perde 1, 2, né, 3 vezes por semana. Acima de 3 vezes por semana já é considerado mais complicado, sabe? A enurese. E às vezes a família chega falando assim, não, ele faz xixi todo dia. Ele faz xixi todo dia na cama, não aguento mais trocar roupa de cama e tal. E aí tem uma coisa interessante que é a gente tentar realmente ver quantificar. Então, tem uma coisa bacana que eu sempre peço no consultório, que é para poder fazer o que a gente fala do diário da noite, do sol e da chuva. Então, isso dá uma noção para a gente de quantas vezes por semana. Então, é super simples, a criança pode mesmo fazer, ela mesmo desenhar. Você coloca os dias da semana e aí combina. Ó, no dia que você acordar seco, você vai desenhar um sol. No dia que você acordar molhado, você vai desenhar uma nuvenzinha com a chuva. E aí a gente tem uma noção de quantas vezes por semana, quantas vezes por mês aquilo ali está acontecendo. E além disso, tem aquela questão, né? Às vezes a criança que escuta que ela faz xixi todo dia, na hora que ela olha no calendário e o sol apareceu mais do que a chuva, ela fica muito mais empolgada, feliz, estimulada, né? Então tem essa questão. É um reforço positivo, né, Ana? É um reforço positivo. Ao mesmo tempo, se você fez e viu que só está dando chuva, né? Aí talvez seja um método que você deva suspender, porque aí a gente não quer também ficar frustrando o tempo inteiro, né, em relação a isso. Só que pra gente que é médico, tem uma noção boa, né? Porque acontece muito isso, né? E, assim, na verdade, o xixi na cama, muitas vezes, principalmente das crianças, as maiores não, né? Mas essas crianças, assim, 6, 7 anos, elas vão muito mais à consulta por uma questão dos pais, né? Do que por elas mesmas, assim. Então, assim, é o que eu sempre falo, é você que está incomodada, é a família que está incomodada, é a criança, como que, né? Pra gente poder pesar tudo numa balança, assim. Sim. O importante é saber que, na verdade, a criança não faz isso porque ela quer, né? Ela não tem culpa nenhuma disso.
Eu acho que esse é o recado mais importante que a gente Mais tem para passar hoje. importante, né? Então, assim, se está acontecendo isso com ela, ela também não está feliz com isso, né? Então, temos que estar atenta que se ela pedir ajuda, nós temos que estar pronta para poder ajudar. E Uhum. uma coisa muito interessante é o seguinte, eu sempre que eu pego uma nurese no consultório, eu falo assim, você é o pai que fizeram xixi até mais tarde? E quase sempre eu tenho uma resposta positiva, assim, uma afirmação, sabe? Porque é Uhum, muito uhum. comum. Então, assim, Esse caráter familiar, né? Alguma parte de é, herança familiar. Uhum. tem 44, a gente sabe que é 44% se teve o pai ou a mãe, que o menino tem a chance, né? A criança tem a chance, e se for os dois, isso chega a quase 80%, 77%. Uhum. Então, assim, Se tem o uma pai história fazia xixi na familiar. cama até mais tarde, a criança É, também tem essa chance aumentada. é. Uhum. E é até engraçado, porque às vezes, tipo assim, chega a mãe, né? Aí a mãe com a criança, a mãe não tinha nurese e tal. E aí ela fala, eu trouxe aqui porque eu não aguento mais, mas meu marido falou que ele fez xixi na cama até 12 anos, até não sei quantos anos. Então, assim, já chega, né? Às vezes a preocupação é de um, mas o que vivenciou aquilo, sabe que Não está tão passou preocupado, né? por isso já e que resolveu, né? Então, tem essa questão, assim, familiar. E às vezes, assim, não tem o pai nem a mãe, mas você escuta, por exemplo, tem um tio, minha... E quem fez, realmente sabe? Não tem muito aquele negócio assim, vou perguntar à minha É mãe, porque marcante, né? Não é lembro se eu marcante. fazia. Eu lembro que era um sofrimento. Ele fala assim, eu lembro que era um sofrimento, que eu passava vergonha e tal. Então, tem essa questão, né, da história familiar que a gente tem que colocar na nossa consulta e às vezes pode ser até bom, né? Porque dá uma tranquilizada saber, né? Já ter vivenciado essa experiência. O que a gente mais vê, né, Ana, de complicação disso, uma vez que a ideia, que a história natural é que vai melhorando ao longo do tempo, né? É essa questão emocional mesmo, de trauma psicológico na criança, né? Então, às vezes, é uma coisa que não é grave, vai se resolver com o tempo, mas se a gente também não valoriza, pode causar outros tipos de sofrimento para a criança. Então, às vezes, gosto de falar, às vezes quem valoriza mais é a família. A família está mais incomodada, o menino está de boa. Aí talvez seja mais tranquilo de orientar e tudo. Mas às vezes a criança está sofrendo muito com aquilo, está sofrendo bullying do coleguinha, não pode dormir na casa do coleguinha. Às vezes tem pais e mães que, igual você falou, né? A culpa não é da criança, atribui a culpa para a criança. Isso é falta de vergonha, briga, bate, faz humilhação, né? Você é muito ruim mesmo e tal. E a gente tem que passar essa tranquilidade para as famílias, né? Isso aí é tipo assim, é o mais importante de tudo, na verdade, que a criança tem um prejuízo, né? Ela tem um prejuízo, compromete a autoestima da criança, a criança já tem estudos mostrando que ela tem uma maior chance de ser uma criança mais ansiosa, introvertida, que tem um sentimento de inferioridade. A gente sabe que tem uma alteração no desempenho escolar dessas crianças, tem a questão do bullying, né? Eu fico brava demais acho que eu até falei isso na outra live, que às vezes esses animadores de festa e tal, vira e mexe, eu escuto, eu falo assim, quem chegar por último faz xixi na cama. Nossa, mas uma vez que eu escutei isso, eu falei, olha, você não sabe isso não. Você não sabe o tanto que essas crianças sofrem, não podemos fazer Sofre, isso. né? É absurdo. O que tem, gente? Eu falei, o que tem? Que não é você que faz xixi na cama, não pode, tá proibido. Você arruma outra coisa pra você poder falar, mas falar que faz xixi na cama, né? Porque tem essa questão, né? As crianças sofrem mesmo. E é importante, eu acho, a gente validar o sentimento da criança, porque eu acho que o tratamento também passa muito por aí, sabe? Eu acho que se a criança está incomodada, o tratamento tende a dar mais certo, porque a gente precisa da cooperação dela. E Uhum, quando é uhum. só a família, às vezes o tratamento não vai para frente, porque se a criança não estiver disposta, né? Então, assim, eu vejo muito por isso aí, sabe? Agora, a questão da criança ser punida, infelizmente ainda é comum, né? Então, assim, Muito. e a punição, né, gente, física, mas verbal também, né? Eu já tenho de paciente que a mãe falava assim, eu comecei a colocar ela para poder lavar roupa de cama, porque eu não aguento mais lavar roupa de cama, entendeu? E você não pode fazer isso com uma criança, né? Claro que ela não tá fazendo isso que ela quer. Então, assim, acontece, né? Acontece, isso é muito triste, é uma batalha que eu acho que a gente, que é
médico, que é pediatra, e tem que fazer com as mães e envolver a família, né? Porque às vezes a mãe não fala, mas o pai fala, o irmão mais velho fala. A Né? avó, né? A tia, o cuidador, enfim. Então, assim, isso aí nós temos que lutar por nossas crianças, né? Que fazem xixi na cama, e ajudá-las a sair dessa condição, porque ninguém merece, né? Isso é muito triste. Aqui a Poliane perguntou, isso aqui é legal também, se que eles iniciaram lá na casa dela o desfraude noturno e estão levando a criança no banheiro uma vez no meio da madrugada, se isso é certo. Pois é, na verdade, não é certo. A gente não precisa ficar acordando a criança durante a noite. Na hora que a gente chegar lá na parte de tratamento, eu vou até comentar sobre isso. Que, na verdade, se a criança tiver que apresentar enurese, não vai ser esse comportamento que vai fazer com que ela faça xixi ou não na cama. E eu acho que se tirou a fralda, né? Se fez a retirada da fralda, foi porque provavelmente a fralda começou a acordar seca. Então, nós temos que confiar que essa criança não vai mais perder, tá? Isso é um negócio importante de falar, né, Ana? Às vezes o pai e a mãe tiram assim, agora tá na hora de tirar. E tira a fralda, o menino começa a dormir sem fralda. E aí faz xixi na cama 4 vezes na semana. Gente, não tava na hora de tirar a fralda. Volta a fralda. Não tem problema, ninguém vai morrer de voltar a fralda. Vamos dar tempo para aquela criança. E aí por isso que nós temos que ficar atento lá nos 5 anos, né? Até essa idade, se não deu certo, volta para trás. E depois disso, a recomendação é não usar, né? Não usar fralda. Sim, mas eu falo nos pequenos, né? Às vezes 3, 4 anos. Às vezes 2 anos eu já vi, os pais tiram e pronto. Mas assim, às vezes não tá na hora de tirar, e tá tudo bem, né? O desfraude noturno, né? Eu não sei porque as pessoas têm assim, essa pressa, porque na verdade ele não deixar a fralda lá durante a noite é tão tranquilo, né? Assim, eu fico pensando. Eu acho que tem que realmente esperar mesmo a criança dar o sinal, acordar seca. Ou falar que não quer de jeito nenhum, né? E aí você tem que ver o que é que está acontecendo. Eu acho que uma coisa importante, Bia, da gente salientar é o seguinte, que na verdade a enurese pode estar associada. Então, já que nós estamos falando aí da noite, dessa questão aí de acordar a criança durante a noite, tem algumas doenças que podem estar associadas à enurese. E uma coisa que eu já vi você fazendo live aí de sono, e é uma coisa muito importante, faz parte da consulta da enurese a gente saber como que essa criança está de sono, sabe? Existe uma associação, na verdade, que as crianças com enurese, elas têm uma qualidade pior de sono. E tem, inclusive, pesquisar a apneia, obstrução nasal, que são coisas associadas. Então, assim, se faz xixi na cama e tem isso aí também, vale a pena dar uma pesquisada nessa parte, às vezes encaminhar para o pessoal, né, no otorrino, para poder ver se tem alguma obstrução importante, dar uma olhada se não tem nenhuma apneia, né, que são coisas que prejudicam o sono e que a gente sabe que está associado à enurese. Tem outras doenças que são associadas à enurese também, que seria anemia falciforme, né, já tem estudos comprovando. Diabetes, então, num quadro inicial de diabetes, você tem uma perda. A criança faz muito xixi e acaba fazendo. Faz muito xixi, bebe muita água, né? Então, até assim, às vezes uma pesquisa, né? Pediatra, quando encaminha para mim, já fala, já fiz exame de urina, não tem infecção urinária, já fiz ultrassom, já descartei diabetes e tal. Que são coisas que a gente sabe que pode estar associado. A constipação, que a gente já falou, né? Constipação, isso. E o TDAH, né? Que você deve estar... Não sei se já fez live disso, né? Mas não, ainda não. Tá na lista. Tá na lista, né? Porque é um tema tão, assim, falado, né? Hoje em dia. Aí é isso. Eu acho que, assim, das causas e das classificações e as coisas que a gente deve atentar, seria isso. Agora, como que a gente pode ajudar essa criança? Então, assim, algumas medidas... Antes da gente falar das medidas para ajudar a criança que já faz xixi, então a primeira coisa é não tirar a fralda precocemente. Acho que isso aí tem que ser a primeira coisa antes das medidas, né? Isso. Porque às vezes essa retirada precoce, às vezes o menino não desfraldou, a gente que desfraldou ele. E aí a gente está chamando aquilo de enurese. Não é, a gente conversou aqui no começo, a gente considera preocupante e que não está dentro do esperado após os 5 anos, pessoal, para quem perdeu o começo. Às vezes um menino de 3, 4 anos, né, 2, 3 que eu vejo muito, às vezes os pais tiram rápido e o menino ainda continua perdendo.
volta para braço, não tá na hora de tirar. Então, a primeira coisa é não tirar precoce, respeitar o tempo da criança, não forçar o processo, porque senão aquele menino pode ficar mais estressado, criar outros traumas aí desnecessários. Acho Isso que, mesmo, né, é uma Bia. coisa importante. É. A Fabíola até perguntou aqui, ó, o filho dela tem 3 anos e já tem mais de 2 meses que ele desfraldou noturno, mas que tem 2 madrugadas que ele voltou a fazer xixi na cama. Se retorna à fralda noturna. Não sei se 2 dias é o suficiente para a gente considerar uma falha, né? O que você acha, Ana? Acho que 2 dias é pouco, né? Eu acho que agora, se começar a ser uma coisa frequente, eu acho que vale a pena voltar. Aí volta, né? E tentar identificar, né? Se tem alguma coisa aí que, depois desses 2 meses aí, que deu uma regredida. Talvez conversar em relação a isso, né? Na verdade, eu acho que é aquela questão, né, gente? A gente tem que pensar mais no todo do que simplesmente no xixi na cama. É isso que a gente tem que olhar. Tem que olhar a criança como um todo. Né? Se não fazia, opa, vamos ver aqui o que aconteceu. E não, né? Não é, na verdade, o xixi pode ser só o sinal de alguma coisa que não está indo bem, né? Pode ser só a pontinha do iceberg, né? Pode ser só a pontinha, justamente. E a gente Ok. tem isso muito então, em pediatria, né, Bia? Tá tendo demais, gente. Eu tô atendendo muito no consultório e os outros nefros também. E você também deve estar vendo na pediatria, que chama Síndrome das Micções Frequentes. Começou isso na pandemia. Esse é menino que sempre segurou xixi, nunca teve nada. De uma hora para outra, o menino começa com uma frequência urinária absurda, assim, de 5 em 5 minutos, 10 em 10 minutos. Faz um pouco eu tive uns 2 casos já. E Tá você faz tendo exame, muita não é frequência. infecção urinária, você faz ultrassom, não tem nada no rim do menino, né? Na bexiga, nada. E à noite, muitas vezes, o menino não tem sintoma nenhum. Se o menino tá distraído, ele não tem sintoma. Mas se ficar focado naquilo ali, o menino vai no banheiro o tempo todo. Isso é sintoma de ansiedade, né? Então, assim, é uma coisa que tá tendo mais na pandemia. Direto, o pediatra me encaminha, liga, discute comigo, e eu falo, gente, tô vendo muito, e não tem muito o que fazer, tem que esperar melhorar. Eu não mandei pro neto, não, mandei pra Lu, mandei pra psicóloga. Pois é, E tá tudo ok, né, na parte. Na parte. Essa bendita pandemia que não acaba. Ok, mas aí, e se fez 5 anos e continua fazendo xixi, o que a gente pode tentar fazer para ajudar? Então, vamos lá. Então, assim, uma coisa é o diário das noites, né? Que a gente já falou, que seria a gente pedir a criança para poder desenhar, para a gente ter uma noção e ser um motivo, quando aparecer o sol, ser um motivo de encorajamento, né? De um reforço positivo. Então, elogiar nas noites secas e estimular a criança. Em relação a líquido, muita gente pergunta sobre isso. Porque às vezes também é assim, a criança tem enurese, faz xixi na cama, mas toma uma mamadeira, né? Às vezes um copo, não é mamadeira, mas aqueles copos de leite com Toddy todo dia antes de dormir. Tem que tomar o leitinho. Então aquilo ali, gente... 300 ml. 250, 300 ml, né? Então, assim, por um lugar esse líquido tem que sair, né? E geralmente é pelo xixi. Então, assim, é meio complicado. Então, assim, a primeira coisa que a gente conversa é sobre isso. Não que a gente tem que diminuir o líquido da criança, né? Mas a gente tem que estimular que a criança beba líquido durante o dia. E tentar diminuir o líquido durante a noite, principalmente ali 3 horas antes de dormir. Se a gente diminui o líquido todo, a criança chega de noite. Criança, na hora que fica quieto, né, gente? A primeira coisa que a criança pede na hora que vai lá e deita é beber água. Impressionante. Isso aí sempre tem que tomar aguinha antes de dormir. Mas se você hidratar a criança, né, durante o dia, tentar restringir esse líquido aí durante a noite. Outra coisa, colocar a criança sempre para fazer xixi antes de dormir, né? Então, colocar como combinado. Ir ao banheiro antes de deitar. Outra coisa, deixar de fácil acesso ao banheiro, às vezes um pouquinho de luz, né? Porque às vezes para a criança, se precisar acordar para poder ir, tá fácil de ir. Alguns alimentos, a gente sabe que são alimentos que estimulam mais, né? Linda. Estimulam mais a contração da bexiga. Então, cafeína, chocolate, refrigerante, esses líquidos gasosos, todos pioram essa questão. Então, é uma coisa que a gente também deve evitar. Que mais? As fraldas, depois de 5 anos, né? Se a criança tem enurese, a gente geralmente também fala para não colocar, porque na verdade vai virar um fator de confusão, né? Na cabeça da criança.
E aí vem aquela pergunta, né? Eu acordo para poder levar a criança? Então, assim, o que a gente sabe? Na verdade, o fato de acordar a criança a qualquer momento, então, tem duas questões. Primeiro, não resolve, porque às vezes a família fala assim, não, eu levo ele no banheiro 2 vezes. Eu levo ele antes de eu deitar, então ele dorme, tipo, 7 horas, né? 8 horas. Quando for 11 horas, na hora que eu vou deitar, antes de eu dormir, eu levo ele. E aí, 2 horas da manhã, eu coloco no despertador, vou lá e Para coloco levar. ele para poder levar. Só que mesmo assim, às vezes depois de 2 horas da manhã, ele ainda faz xixi, então ainda acorda molhado. Então, assim, isso não vai resolver, né? Então, eu acho que é tudo uma questão aí que a família tem que avaliar. Primeiro, a família fica com sono ruim, né? O cuidador vai ficar com sono ruim, vai ficar acordando no meio da noite, vai atrapalhar o sono da criança também, e vai ser uma coisa que não vai ter resolução, não vai ser isso que vai resolver o problema. Então, assim, se E realmente... uma coisa que você falou, né? Tira a capacidade da criança de perceber que a bexiga está cheia para acordar. É igual quando a gente fala Justamente. para estimular, respeitar a saciedade da criança quando ela está comendo, né? A gente tem que deixar a criança desenvolver essa percepção de que já está cheio e que não precisa comer mais. Eu acho que nesse ponto de vista é um pouco semelhante, né? A gente tem que desenvolver essa capacidade de percepção que a bexiga está cheia e que precisa acordar para fazer. Isso eu achei Justamente. legal, que você que me ensinou, né? A gente leva o menino, você para de ter essa. Nunca vai chegar no ponto que ele vai ter que acordar porque a bexiga tá cheia. Ele não aprende isso Justamente. sozinho. Não aprende sozinho. Então, assim, eu acho que atrapalha toda a dinâmica de sono, às vezes, né, da família e acaba que não resolve. Não vai ser isso que vai resolver o problema Uhum. da enurese. E aí, então seriam essas as medidas. Quando a gente, né, tenta essas medidas, quando essa questão está incomodando muito, e aí a gente decide por um tratamento, aí nós temos que conversar, isso demanda uma consulta médica, né? Então, assim, fazer uma anamnese, né? Essa história toda, tudo que a gente conversou aqui, nós temos que pesquisar, afastar todos os fatores. Provavelmente alguns exames, né? E aí a gente vai optar por tratamento. Então, tem de opção de tratamento. A gente tem o alarme da enurese, que na verdade é um dispositivo que tem um sensorzinho de umidade e ele ficaria Tá bem. próximo da criança ali, da roupinha da Da, criança, da roupa íntima, né? Uhum. ou então no pijaminha, ou então ali próximo do colchão. E aí, como ele tem um sensor de umidade, o que que acontece? Na hora que molha, ele vai disparar um som, às vezes vibra, que vai identificar que a criança está começando a fazer xixi. E aí a criança acorda, vai ao banheiro e acaba de esvaziar a bexiga. Isso aí funcionaria, então, como se fosse um condicionamento, né? A criança, porque é diferente da mãe da criança ser acordada pela mãe do que ela ser acordada pelo alarme, porque o alarme é justamente na hora que a bexiga dela tá cheia. Então, assim, Uhum. é um tratamento prolongado, né? Então, dura por volta de 6 meses, 4 a 6 meses. Ele não tem uma melhora imediata, mas ele é um tratamento que tem uma eficácia boa, então 65% das crianças respondem, principalmente se for a enurese monossintomática primária, não associada à produção aumentada de urina, né, durante a noite. E depois que você retira o tratamento, a criança tem uma chance grande de conseguir manter seca. Parar de usar o alarme e continuar. Suspende o Conseguir acordar. alarme e ela Uhum. passa a acordar. Por quê? Ela foi Uhum. condicionada, ela começa a perceber que na hora que a bexiga dela tá cheia, que é a hora de acordar, né? O Legal. que acontece é que, às vezes, o som também do alarme não acorda a criança, porque o som é muito pesado, né? Então, tem que ser uma escolha de tratamento que tem que ser conversada com a família, que talvez a família tenha que ajudar aí nesse sentido, né? Eu tenho uma colega nossa, inclusive, que está usando no filho dela e ela falou que ele se adaptou super bem. Uhum. Que ele acordava à noite e falou, mamãe, tocou, e aí ele no banheiro, sabe? Uma gracinha. Então, assim, tem que ver se a criança adapta ou não, e essa questão aí da família. Agora, se a Bacana. criança produz muita urina, e aí a gente já falou lá no início, que pode ser relacionada à questão da produção do hormônio antidiurético, a gente pode estar diante de uma criança com uma poliúria, que a gente chama. E existe Uhum. como a gente fazer esse diagnóstico. Então, tem como a gente fazer
um diário miccional, na verdade, mas aí é, a gente tem que fazer contas, na verdade, você tem que dosar a diurese, geralmente de 2 a 3 dias, então às vezes tem que usar a fralda, pesar e tal para calcular. Existe uma Bem fórmula, certinha, né? existe uma Uhum. fórmula que você usa para poder para você saber se a criança realmente está produzindo muito xixi durante a noite. E aí, para isso, nesses casos, existe medicação que quando é usada, ela tem um ótimo resultado, que aí ela imita, né, esse hormônio e aí a criança diminui a produção de urina. Mas isso é muito importante frisar que não pode ser automedicado. E tem, assim, casos muito selecionados, né? Porque, assim, a gente tem visto, inclusive, desse medicamento aí, muita propaganda, né, Ana? Até nos consultórios, Isso, como se isso. servisse para a gente usar em todos os casos, e a gente sabe que não é. É. Então, é nos E casos que o esse médico medicamento, fizer essa indicação bem estrita. isso. E aí, o que que acontece? Esse medicamento, ele não é um medicamento isento de efeitos colaterais. E uma das coisas Uhum, mais importantes desse medicamento é que você tem que fazer uma restrição de líquido à noite. Então, não dá pra gente fazer em criança que não está incomodada com enuresia, entendeu? Você tem que ter certeza que a uhum, criança está incomodada com aquilo, porque ela tem que garantir que ela não vai tomar o líquido. Então, uhum, geralmente eu uso nas crianças maiores. Então, assim, uhum. criança que dá realmente para você confiar que ela não vai beber líquido, porque a gente sabe que as complicações, uma delas é a hiponatremia, pode gerar complicações graves, né? Então, Uhum, tem que uhum. ser muito bem indicado. Então, assim, Bem, bem eu acho monitorado. que tem tratamento, nós temos as opções, a gente não deve deixar a criança sofrer, né? Criança nenhuma tá, tá no mundo para sofrer, pelo amor de Deus. E nós podemos ajudá-los, mas nós temos também que ter consciência do que a gente está fazendo, né? Uhum, E não uhum. adianta a gente, médico, sozinho. Então, a gente precisa da família, né? A família tem que estar engajada, a família... E a criança também, né? Tem que estar incomodada e tem que estar querendo... Eu acho que era isso, assim, da questão. Assim, desse recado principal que a gente queria, né, de não punir e reforçar sempre positivamente, porque não é culpa da criança, a criança não faz porque ela quer, e tem todos os motivos que a gente relacionou aqui, inclusive pode ser um sintoma já de sofrimento emocional por algum processo, e imagina, a gente briga, a gente vai reforçar mais esse sentimento da criança de menos-valia, de falta de autoestima, em vez de ajudar, a gente está atrapalhando. Então, assim, é um tiro no pé. Não É, vamos, né? Vamos dar super da disciplina positiva aqui. Para quem não sabe, a Ana também é certificada como educadora parental é, maravilhosa. isso mesmo. E eu tô chegando lá, já tô na fila aí para fazer também, tá nos meus projetos Isso deste mesmo, ano. Bia, você tem que fazer. Sua cara, você tem que fazer. Não, é minha cara, eu estudo por fora, né? Mas quero fazer formalmente agora. Eu vi seus livros que você comprou. Seus, É, e, 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 usaria então, um assim, bocado aqui. você leu todas aqui, é maravilhosa. Então, assim, ter essa questão de não reforçar negativamente, né? Não brigar, não punir, porque não é de sacanagem que o menino tá fazendo aquilo. Ele precisa, pelo contrário, de ter aquele sentimento validado, ver o que tá levando aquilo. Se tem alguma coisa emocional por trás, tudo bem, pode não ter alguma coisa emocional, pode ser físico, mas é alguma coisa que ele precisa de ajuda também, não é culpa dele. Então, É, vamos buscar ajuda adequada e quando é necessário, né? Às vezes no menino maior de 5 anos ou no menino que está com algum outro sintoma de sofrimento, enfim. eu Vamos. acho que a gente tem que colocar numa balança, né, Bia? Assim, a gente não pode nem pesar demais pro lado da criança, né? Tipo assim, né? Isso tudo que a gente falou. Nem pesar de menos também, né? Não podemos simplesmente Uhum, falar, não, isso aí vai passar, isso aí. Porque se ele uhum. estiver sofrendo, né? Também Então nós não, temos que não é para segurar ela. menosprezar, com Não é para certeza. A ideia não é menosprezar. menosprezar, né? Isso. Eu acho que Até é porque isso. causa, mesmo que não seja por parte dos pais, em muitas crianças causam um sentimento de angústia, de tristeza, de comparação e bullying e aí vai. Então também não dá para É, menosprezar. Também não é é, isso. Perfeito. é. Ai, Ana, você é linda. Acho que a gente passou o recado direitinho, né? Acho que era isso que eu queria falar, assim. Acho que a enuresia é um tema super importante. E nós estamos aí, né, para ajudar nossos meninos. No que Estou à for necessário. disposição. É, Tá estou bom, à querida. Muito disposição. obrigada. A Obrigada a Ana que cuida do você, meu Bia. filhote, gente. Se Beijo precisando, pra vocês. precisando, estou às ordens, viu? Um beijo, Já muito sei demais o obrigada. caminho da roça. Beijo. Boa Tchau, gente. noite. Boa noite. Vai ficar salvo aqui no GTV, tá bom? Mandem pra quem vocês acham que pode ser útil aí. Tchau, tchau. Tchau.
Tadã!